Portal Autônia News entrevistando hoje aí o prefeito Diego Pergo, aí nesses 100 dias de governo. Prefeito, fala um pouquinho aí, 1º de janeiro de 2025, como é que foi entrar na prefeitura? Nós tivemos alguns desafios, né? A gente costuma dizer que os nossos desafios, ele não foi simplesmente quando a gente assumiu a gestão. Os nossos desafios foi quando a gente se colocou à disposição da nossa comunidade como pré-candidato inicialmente, e depois como candidato a disputar o pleito eleitoral. Nesse momento, né, nessa contextualização, nós tivemos muitas dificuldades, justamente por não ter resquício, nem um vínculo político, e estar ali trabalhando contra a máquina pública, né, teoricamente, porque nós não tínhamos o apoio do atual gestor na época. Então, os desafios começaram ali. Com a graça de Deus, nós conseguimos demonstrar para a nossa população, para o nosso povo, esse anseio, esse desejo de mudança, e as pessoas viram em nós esse significado de mudança, de transformação, e nós conseguimos a vitória, né, nas eleições, nós conseguimos a vitória nas urnas no dia 6 de outubro de 2024. No dia 1º de janeiro de 2025, quando nós assumimos a gestão, né, teoricamente foi dia 1º, mas na prática foi dia 6, porque a gente passou por um período de recesso ali. Os principais problemas assim, que a gente viu, as principais dificuldades encontradas, foi justamente a dificuldade de ter acesso a algumas informações, né? Isso foi bastante, entendo que bastante prejudicial para a nossa... Não houve a transição? Teve a transição, sim, né? Nós fizemos o protocolo da transição, mas não foi uma transição efetiva, foi uma transição com pouca informação, né? As informações que nos passaram foram insuficientes para a gente entender como que vinha a administração para a gente poder assumir dali por diante. Então, essa foi uma das principais dificuldades, né? Tanto é que hoje nós estamos aí há 100 dias de gestão e tem muita coisa ainda que está rodando, né? Muita coisa nova ainda para a gente, que a gente está se atualizando nesses momentos aí. Prefeito, voltar um pouquinho mais lá atrás. Como é que foi assim? Sou candidato a prefeito. Pois foi desafiador não só para mim, né? Porque absolutamente nunca passou pela minha cabeça disputar nenhum tipo de cargo eletivo. Eu considero assim que eu sou uma pessoa mais técnica e menos política, né? Mas eu acho que quando está nos planos de Deus, as coisas acontecem naturalmente, né? Eu pedi muito discernimento para Deus, para que eu entendesse, sentisse em meu coração que era isso. E relutei muitas vezes, né? Porque eu exerci a função, eu estava como secretário municipal de educação, atuei como secretário durante 3 anos, e as pessoas começaram a instigar isso, né? Você poderia ser candidato a prefeito. E todas as vezes eu sempre dizia que eu não tinha esse perfil e eu não tinha essa vocação, enfim. Até eu entender que as pessoas elas não estavam buscando um político, eles estavam buscando um técnico em si, uma pessoa um administrador público, um gestor público, entendendo a necessidade da boa condução e a boa aplicabilidade do dinheiro público. Então, quando eu entendi que as pessoas estavam justamente com esse anseio, eu aceitei o desafio, né? E para alguns caiu como motivo de chacota, né? Porque historicamente no nosso município, as pessoas que se colocam à disposição da comunidade como pré-candidato e posteriormente candidato, tinham a visão da grande maioria é que tinha que ser pessoas ligadas diretamente à política. Então, por isso que as pessoas falavam, mas não, ele não é político, ele é técnico, nunca vai dar certo. Mas foi justamente dentro desta perspectiva de que a gente precisa de político, precisa dessas articulações, mas a gente precisa também de alguém que possa conduzir e aplicar o dinheiro público de maneira mais técnica e considerando sim a parte gestora, né? Então a população teve esse entendimento, por isso que nós fomos escolhidos para estar aí chefiando, né, o Poder Executivo nos próximos 4 anos. E como foi a escolha do vice?
O vice ele veio depois de 4 meses, né? Até eu já tinha... Antes do senhor falar sobre ele, tinha mais vices? Olha, nós estávamos fazendo uma sondagem, né? Até essa questão do vice a princípio não me preocupava, porque eu sabia que Deus iria colocar uma pessoa no meu caminho, uma pessoa no caminho da nossa equipe ali, que iria fazer a diferença, né? O vice, eu sempre deixei bem claro que, historicamente, no município de Autônia, o vice sempre foi aquela pessoa que participou de todo o pleito eleitoral, mas aquela pessoa que sempre foi colocado de escanteio, até mesmo por questão de ciúme, né? Isso é histórico no município de Autônia. E eu sempre nunca concordei com isso, porque o nosso vice-prefeito sempre era muito pouco usado, né? O prefeito usava muito pouco o vice. Eu não sei se era questão de ciúme, de vaidade, enfim. E eu sempre tive isso, né? A importância de ter o vice. Eu digo que o vice-prefeito, o secretário, ele não tem que ser o braço direito, ele tem que ser o braço esquerdo do prefeito. Porque o vice-prefeito, ele tem que ser o braço direito. Então, é justamente dentro dessa perspectiva que hoje eu considero o Alisson, né, o Alisson Rezende, o nosso vice-prefeito, desta forma. E ele foi escolhido justamente pelo perfil, né? Nós compactuamos ali dos mesmos objetivos, nós temos semelhança ali de pensamento. Até eu sempre brincava, escolher vice é igual escolher uma mulher para casar, né? A gente precisa escolher pessoas que... A gente vai até o final. Não, e outra, pessoas que tenham o mesmo entendimento, que tenham o mesmo propósito, o mesmo objetivo de vida. E no vice, a escolha do vice é a mesma coisa. A gente precisa escolher uma pessoa que tenha a mesma característica sua, né? Peraí, os meus objetivos são igual ou semelhantes ao dele. Um vai ouvir o outro, né? Um vai ouvir o outro e um vai trabalhar para que atinja os nossos objetivos. Como o nosso objetivo, não só o meu, como o dele, buscar formas e mecanismos para desenvolver economicamente o nosso município e transformar a realidade do nosso município. Então, eu tinha extrema convicção que ele era a pessoa certa. E eu, hoje, posso dizer, sem sombra de dúvidas, que eu acertei. Começamos aí, 1º de janeiro de 2025. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas nesse início de gestão e como sua equipe tem trabalhado para superá-las? Olha, uma das dificuldades, assim, a gente tinha um entendimento de que as questões financeiras do nosso município a saúde financeira não estaria boa, mas a gente achou que a saúde financeira estaria na enfermaria, né? Mas nós identificamos que a saúde financeira do nosso município estava na UTI, porque nós tínhamos 2 dívidas, né? Uma dívida já em parcelamento e uma outra dívida a ser parcelada, de quase 7.500.000 reais, né, que é o fundo de pensão do nosso município. Então, nós demos continuidade a esse parcelamento, né, tanto é que agora tem mais 10 parcelas de 260.000 reais, e nós temos mais 40 parcelas de 100.000 reais, que é o que passou pela Câmara. A Câmara foi parceira nesse parcelamento? Muito parceira, né, nós convocamos aqui todos os vereadores, nós deixamos claro sobre essa questão desse último parcelamento de 4 milhões de reais, que foi uma dívida herdada, e deixamos claro a necessidade necessidade de parcelamento e a impossibilidade de pagamento à vista. E todos eles entendem essa situação e, enfim, nós fizemos a proposta ao presidente do fundo de fazer esse parcelamento, né, de 4 milhões em 40 parcelas de 100.000 reais, e foi aceito, até passou pelo Legislativo. E essa outra dívida que já vem de parcelamento, né, que são, na época eram 11 parcelas de 260.000 reais. Então a soma dos dois montantes dá um pouco mais de 7 milhões de reais. Por que eu digo que isso foi algo desafiador? Porque a gente não esperava, né? Porque além do nosso aporte, que gira em torno de mais de 1 milhão de reais, hoje nós temos 360.000 reais de dívidas, dando sequência a um parcelamento e o novo parcelamento de uma dívida herdada. Para a população entender o que isso estaria prejudicando hoje para o município. Desenvolvimento, progresso, né, são quase 1.400.000 reais de algo de recurso livre, da arrecadação da nossa gente, que poderia estar sendo investido principalmente na saúde,
que é uma área que a gente percebe que precisa de mais investimento, que a gente está, em vez de estar utilizando nessa finalidade, a gente está cobrindo essas despesas aí. Prefeito, quais ações o senhor destacaria como as mais importantes realizadas nesses 3 primeiros meses? Levantamento de todas as deficiências do nosso município. Nosso município de Autônia, quem conhece a nossa realidade sabe que ele é carente de quase tudo, principalmente com relação à infraestrutura, né? Hoje nós, ao contrário dos municípios vizinhos, nós não temos uma praça revitalizada, reestruturada, avenidas, a iluminação de LED, enquanto os municípios já estão aí com 80%, 90%, nós estamos apenas com um pouco mais de 15%. Então, assim, hoje uma das ações que foram importantes para o nosso município foi justamente o diagnóstico, né? Nós fizemos o diagnóstico, o levantamento de toda essa demanda e nós temos já iniciado a elaboração de todos os projetos. Então, hoje nós temos já projeto desde revitalização de avenida, nós estamos em elaboração, projeto de recap, 100% do município todo, projeto de reforma e ampliação do ginásio de esporte, centro esportivo, a Orla da Viliara, pavimentações rurais, complexo de educação, que que já está na licitação, o nosso complexo de saúde, a iluminação 100% de LED, que é uma conquista histórica para o nosso município também, que provavelmente início do segundo semestre agora a gente já vai conseguir fazer a substituição. Então, assim, hoje eu consigo pontuar que uma das ações mais importantes foi fazer o levantamento de todas as deficiências e já dar o direcionamento na elaboração dos projetos. Hoje, nós vivemos um momento diferente com o governo do estado, né? E o governo do estado ele tem esse interesse, esse olhar diferente, que é investir justamente nos pequenos municípios assim como o nosso. Então, eu estive conversando com os prefeitos aqui circunvizinhos, eu deixei bem claro para eles a importância que tem da gente aproveitar esse momento do governo do estado, esse momento que o estado ele está com a saúde financeira boa e tem esse interesse por parte do nosso governador de investir nos municípios, principalmente os municípios de pequeno porte. Então, a gente precisa correr contra o tempo com relação ao levantamento dessas deficiências, né, dessas necessidades, que foi o que nós fizemos, e ir em busca dos projetos para conseguir segurar esses recursos e aplicar esses recursos que vão de encontro ao desenvolvimento. O prefeito falou aí desse financiamento, né, que foi feito, que poderia estar sendo destinado para a saúde. A saúde a gente sabe que é uma área sensível, né? Muito. O que está sendo feito hoje para a saúde? Com relação à saúde, nós estamos com um projeto. Eu falo assim que é um projeto que vai ficar... É mais um projeto, né, que vai ficar marcado na história, porque hoje os serviços de saúde eles são todos descentralizados, né? Centros de fisioterapia. Hoje o nosso centro de fisioterapia ele foi colocado em um lugar adaptado, lá no Jardim Panorama. A gente precisa, eu falo assim que o poder público ele é para todos, né? Mas, vírgula, em especial para quem mais necessita. E é justamente essas pessoas que nós temos que ter um olhar diferenciado. Quando a gente fala centro de fisioterapia tem que ser na área central. Para quê? Para facilitar o acesso de toda a nossa comunidade. Hoje o nosso centro de fisioterapia ele é localizado lá no bairro Jardim Panorama. Se você fizer uma medida da Cidade Nova ao Jardim Panorama, nós estamos falando de mais de 3 quilômetros de distância. E justamente falando daquelas pessoas menos favorecidas economicamente, como que essas pessoas elas vão se deslocar para o atendimento de fisioterapia da Cidade Nova até o bairro Jardim Panorama? Então, justamente com relação a isso, pensando nessas pessoas e pensando numa organização melhor, nós estamos já em processo o projeto já está pronto. Nós já tivemos a sinalização sobre a liberação de um recurso, são quase 7 milhões de reais, que nós vamos, em vez de descentralizar o serviço, nós vamos centralizar ele. Então nós temos hoje a construção do Centro de Fisioterapia, o almoxarifado, a construção da Secretaria de Saúde, a construção da Clínica da Mulher, que é algo que a gente quer trabalhar muito aqui no nosso município, tornar a Autônia referência com relação à saúde da mulher,
com exames de ginecologista, obstetrícia, a parte de mamografia, tudo nesse espaço. A clínica do autismo, né? A gente fala autismo, mas transtorno do neurodesenvolvimento, que entra outros transtornos, TOD, TDAH, enfim, outros transtornos, e o Centro de Especialidade Médica. Então, tudo isso dentro de um complexo localizado na área central do município de Autônia. Então, nós vamos ter um cuidado melhor e as pessoas elas vão até a Secretaria de Saúde e dali elas já vão ter acesso a todo o serviço de saúde, exceto as UBS, né, as Unidades Básicas de Saúde, que obrigatoriamente continuam nos seus bairros. Mas fora a Unidade Básica de Saúde e o hospital, todo o serviço de atendimento, todo o serviço de saúde vai ser feito dentro desse complexo. Uma obra de quase 7 milhões de reais e que nós vamos anunciar ao nosso povo provavelmente nos próximos dias. Prefeito, vamos mudar um pouquinho agora, saindo da saúde, vamos entrar na educação, que é outra área também que para o prefeito também é um calo também, né? Houve algum destaque nesse período inicial, como melhorias em infraestrutura, transporte escolar, merenda, uniforme? Nós fizemos aquisição, né? O nosso município foi contemplado com um ônibus no valor de R$450 mil. Foi feito outros protocolos, né, de outros veículos. Provavelmente dentro dos próximos dias nós vamos estar recebendo esse veículo. A questão nós estamos em processo de finalização da elaboração do projeto para reforma e ampliação, né, para finalizar essa reforma e ampliação da creche do social. E nós estamos fazendo o cadastro de uma outra creche, de uma outra unidade lá no bairro Jardim Panorama, que está vinculada ao PAC do governo federal, né? Essas são algumas ações. Com relação, nós estamos dando continuidade também ao ensino de tempo integral, né, lá na Antônia Elias. Nós estamos trazendo para os nossos alunos de maneira piloto, né, lá na Escola Antônia Elias, a aula de robótica, né, que eu acho que é algo novo e para o nosso município eu tenho certeza que vai dar super certo. E nós estamos contratando mais oficinas, né, para estar trabalhando com as nossas crianças, principalmente em período de contraturno. Prefeito, a Autônia é um município com forte ligação com o setor agrícola. Há alguma ação ou apoio novo voltado aos produtores rurais nesses primeiros 100 dias? Com certeza. Nós cadastramos no programa Caminho do Progresso, né, que é um programa do governo do estado para a liberação de máquinas agrícolas. Então vai ser liberado provavelmente nos próximos meses. Nós vamos adquirir pouco mais de 3 milhões e 700 mil reais em equipamento agrícola. O que eu tive conversando com o nosso secretário? A importância que tem da gente criar um programa de incentivo à produção agrícola, produção rural. Porque como nós vamos estar recebendo esse volume significativo de máquinas, a gente precisa usar essas máquinas não só para fazer a manutenção das estradas rurais, mas também colocar à disposição dos nossos produtores para que fomentem ali a agricultura e que consiga gerar emprego, gerar renda. A gente sempre costuma dizer que o município de Autônia é um município das pequenas propriedades, né? Nós temos hoje mais de 2.500 minifundos, né, que são as pequenas propriedades rurais, que elas vivem basicamente da agricultura familiar, que é aquela produção de pequena escala. E é justamente essa produção de pequena escala, é justamente a agricultura familiar que nós pretendemos atingir. Esse público que precisa do apoio e do incentivo por parte do poder público. Outro carro-chefe também que a gente acompanha é o turismo. Banhado pelo Rio Paraná, tem o Balneário Viliara. O prefeito pode falar um pouquinho lá? Com certeza. Nós temos, a gente costuma dizer que o turismo hoje é uma das molas propulsoras para o desenvolvimento econômico do nosso município. E eu vou dizer por quê. Hoje nós somos agraciados por Deus, né? Nós temos hoje as nossas belezas naturais inexploradas, né? Eu sempre dizia muito no período da campanha, até as pessoas ficou um bordão bem, que eu sempre repetia isso, né? Que a Autônia é um menino sentado num cofre de ouro e pedindo esmola. Por quê? Porque justamente por não saber explorar o seu potencial, né? Mas eu entendo também que quem vai fomentar o turismo é a iniciativa privada, não é o poder público. Mas o poder público ele precisa estar presente
com a infraestrutura mínima necessária. Porque sem a infraestrutura mínima necessária, a iniciativa privada ela não vai ter interesse por aqui. Vou dar um exemplo. A iniciativa privada no investimento ali de um hotel, de um resort ou qualquer coisa nesse sentido, ela não vai investir se não tiver uma pavimentação de acesso a esse investimento, a esse empreendimento. Então, quando a gente fala que quem vai fomentar o turismo é a iniciativa privada, sim, desde que o poder público seja presente com as infraestruturas mínimas. E é justamente isso, estar presente com relação à infraestrutura mínima, que é isso que nós estamos trabalhando. O prefeito falou aí de hotel grande para trazer para o turismo. Tem alguma empresa já conversando com o prefeito para vir se instalar em Autônia? Sim, tem. Nós estamos em diálogo, né, com uma empresa do ramo turístico, e assim, a gente tem certeza, a gente não pode dar detalhes sobre essa situação, mas é algo que, por isso que nós estamos colocando energia nisso, porque é algo que vai mudar a história de Autônia e, como eu disse, eu falo sempre para o Alisson, é algo que nós nos comprometemos enquanto candidato, é algo que a gente precisa cumprir. Então, existe alguma sondagem, também existe alguma sondagem de algumas empresas, não ligada à atividade de turismo, que também são empresas grandes. Eu tenho certeza que se vier para o nosso município também vai mudar a nossa realidade aqui, mas, como eu disse, nós estamos colocando bastante energia nisso, porque nós temos esse compromisso com a nossa gente. Habitação. Com relação às casas, nós temos a construção, né, de casas rurais, e tem 2 programas também de casas na área urbana do município, que a primeira vai ser iniciada no bairro aqui, saída para São Jorge, e a segunda vai ser no bairro lá, saindo para Iporã, né? Então, nós estamos em busca de mais essas casas, né? Elas são financiadas. Existe o subsídio do governo municipal, que é a cedência do terreno para os mutuários, e o subsídio do governo do estado e o subsídio do governo federal. E elas são financiadas. Por isso que as pessoas interessadas, né, que já tem uma lista, na verdade já foi feita essa seleção, já foi feito o pré-cadastro, isso. Essas pessoas elas precisam ter uma renda, porque, como eu disse, ela é financiada. Nós estamos buscando uma outra forma, que são aquelas casas para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Essas casas elas são custo zero, elas são realmente doadas para as pessoas, mas também tem uma série de restrições e de situações, de características ali que precisam ser observadas. Certo. Recentemente o município foi premiado com o selo Ouro em gestão esportiva. O que essa conquista representa para a sua administração? Olha, a questão do selo Ouro a Autônia, nos últimos anos, acho que eu posso dizer na última década aí, a gente não tinha Secretaria de Esporte. Foi um compromisso que nós fizemos, né, da criação e a reestruturação da Secretaria de Esporte. E nessa secretaria até o nosso secretário Vinícius foi nomeado e nós passamos alguns desafios para ele. Um desses desafios é a regulamentação da política pública de esporte, né? E essa regulamentação ela entra na criação do conselho, né? Na criação do Fundo Municipal de Esporte e na criação do Plano Municipal de Esporte. Então, o fato de ter regulamentado toda essa parte legal, né, da criação do conselho, plano e fundo, fez com que o nosso município tivesse esse reconhecimento de selo ouro. O que significa esse reconhecimento de selo ouro para o governo do estado? A liberação de mais recursos para que seja investido no esporte do nosso município. Então, a importância que tem, né, de ter se buscado essa regularização é justamente para isso, para que a gente fique por dentro dos programas de incentivo ao esporte. O prefeito, mais alguns vereadores, mais o vice-prefeito esteve em Brasília, conseguiu lá várias emendas para estar trazendo para o município. Uma que o senhor comentou no vídeo foi a reestruturação da avenida. Exatamente, é uma obra de alta relevância, né, entendo eu, para o município de Autônia, porque é algo que sempre existia essa cobrança, né? Eu sei que muitas pessoas diziam assim, eu saí de Autônia
eu acabei mudando e estou em outro país e fiquei 20 anos aqui e voltei para Autônia. Quando eu cheguei em Autônia, eu achei que eu ia encontrar tudo mudado. 20 anos se passou e a nossa avenida... Só cresceu a palmeira. Só a palmeira que ganhou mais uns metros de altura. E isso, poxa, a gente precisa mudar, a gente precisa inovar. A nossa cidade, ela não pode ter as mesmas características de cidade quando foi feita a sua fundação, quando teve a sua origem. Todas as cidades circunvizinhas a nossa aqui, elas tiveram desenvolvimento. Seja ela de revitalização, de paisagismo, de readequação de praças. E o nosso município sempre com a mesma avenida, com a mesma praça. Então nós tivemos lá na capital, em Brasília, e lá nós fomos em busca desses recursos, né? E nós conseguimos viabilizar ali quase, na verdade exatamente 8 milhões de reais. Desses 8 milhões de reais serão liberados esse ano ainda 5 milhões. Para a avenida. Para a avenida. Né? Tanto é que nós já estamos trabalhando nesses projetos. Vai ser feito em 2 etapas, né? Porque um recurso é do governo do estado, 2,5 milhões, outro recurso do governo federal, então um recurso Secretaria das Cidades, outro recurso Ministério das Cidades. Então nós vamos fazer essa revitalização de 5 milhões de reais e eu tenho certeza absoluta que vai ficar simplesmente fantástico, né? A gente pedir para que os engenheiros trabalhassem muito essa questão do paisagismo, né? Que é algo, deixar a cidade mais verde, mais bonita, né? E eu sei que o que está na cabeça de todo mundo, e as pessoas devem estar se perguntando exatamente agora, tira a palmeira, mantém palmeira, as palmeiras. Olha, eu tive na rádio, eu deixei bem claro isso, eu não quero ser, eu sei que isso significa, e para mim também significa isso, porque eu sou nascido aqui, eu tenho 34 anos que eu moro aqui em Autônia, e desde que eu me conheço, eu sempre vi essas palmeiras. Então assim, eu não quero ser o causador de acabar com algo que tem um significado histórico, tem uma história. Eu não quero ser o causador disso de forma alguma. Então as palmeiras, elas permanecem, só que a avenida vai ser totalmente reestruturada. Mas não há necessidade, até tive uma conversa com a nossa equipe de engenharia, não há necessidade nenhuma de fazer remoção das palmeiras, porque elas foram plantadas de maneira alinhadas, então elas estão tranquilas, não tem problema nenhum. Quanto à altura não há problema? Nenhum. Nós fizemos a avaliação, nenhuma delas está condenada, enfim, é só uma questão de manutenção, né? Então, resumo, as palmeiras, mesmo nesse processo de revitalização da avenida, as palmeiras vão ficar. O prefeito pode dar passar para quem está nos acompanhando, uma coisa que possa ser mudada? Olha, os estacionamentos, né? É algo bastante... A gente vê isso e até a nossa associação comercial cobra muito, provavelmente, o comércio cobra da associação que se posiciona. A falta de estacionamento. Isso é um problema seríssimo, né? Hoje, aos sábados, na área central, a gente não consegue estacionar. Não consegue. Está difícil até de transitar. Então, um dos desafios que eu passei dentro desse processo de revitalização da avenida é justamente a readequação do nosso estacionamento. A gente precisa ter um local onde a gente consegue ter acesso ao nosso comércio na área central ali principalmente, e ter um local para estacionar o carro. Tá para chegar em maio, a festa do leite, né? O que o prefeito está esperando dessa festa? Com relação à festa do leite, né, uma parceria entre Prefeitura Municipal de Autônia e Sociedade Rural, né, na pessoa do presidente, o Miguel Rezende. Miguel me procurou, né, sobre esse sonho que ele tinha, e eu falei, poxa, Miguel, e é justamente sobre isso que nós estamos falando. Então, assim, eu percebi que nós tínhamos os mesmos interesses em fazer algo bonito para o nosso município, atrativo, e que a gente pudesse fomentar essa produção. Hoje nós temos uma produção gigantesca. Hoje uma das molas propulsoras para o desenvolvimento econômico agrícola do nosso município é a produção de leite, né? E a importância que tem de a gente fazer um evento justamente para isso. Então, conversei bastante com o Miguel, ele tinha já meio que idealizado algumas coisas, a gente simplesmente juntou as ideias e nós vamos aí desenvolver o primeiro torneio leiteiro, né, do dia 14 ao dia 18 de maio aqui no nosso município, e 100% gratuito para a nossa gente. No último sábado aconteceu aí a feira, né?
Aconteceu a Feira das Artesãs, um evento aí que não foi maior devido à chuva. Tem outros programados? O que tem mais para vir do município? Então, com relação à feira, né, das artesãs, nós fizemos no último sábado. A organização em si, o objetivo da feira era justamente não só a questão da comercialização do que elas produzem, mas também de mostrar para a nossa gente que nós temos produção aqui, né? Então tinha muitas coisas que foram expostas ali que eu confesso que eu mesmo não sabia que era produzido em Autônia e eu também não sabia que nós tínhamos pessoas que produziam aquele objeto em específico. Então, eu participei da feira, né, no sábado, e foi um sucesso. Teve uma circulação muito grande de pessoas ali e com certeza absoluta nós vamos estender para outros momentos. Prefeito, falando e voltando, continuando na parte da cultura, 12 de dezembro, o aniversário do município, que novidade está chegando para o município? Nós estamos trabalhando, né, o calendário de festividades, né? Então, assim, vai ter muita coisa boa para nossa gente, com certeza. E nós estamos aí viabilizando um show, né, de artistas renomados e, claro, 100% de graça para nossa gente. Prefeito, como tem sido o diálogo com a Câmara de Vereadores? Olha, eu sempre, como não é segredo, né, dentro do pleito eleitoral, nós conseguimos fazer apenas 2 vereadores, né, que é um vereador pelo União Brasil, outro vereador pelo PL, e nós tivemos 7 vereadores de oposição. Mas depois que nós conseguimos a vitória, nós chamamos os vereadores aqui, nós tivemos um diálogo aberto com eles, e esse comum, nós temos um objetivo em comum, que é trabalhar pelo município, né? E eu preciso deles, eles precisam de mim, e nós estamos hoje trabalhando junto. Então, posso reafirmar, Poder Executivo e Poder Legislativo, nós estamos de mãos dadas, trabalhando em busca de melhorias e desenvolvimento para o nosso município. As portas lá estão abertas para o prefeito e aqui está aberta para os vereadores. Sem dúvida. Exatamente. A gente sempre, pelo menos, tem vereador que, na verdade, todo dia está aqui, a gente sempre tem esse contato diário. Tem alguns vereadores que às vezes é só por contato por telefone, mas a gente mantém contato com todos eles. Certo. Fechando agora sim os 100 dias, qual a principal mensagem que o prefeito deixa para a população de Autônia? Olha, nós fizemos o diagnóstico, né? Nós diagnosticamos todos os problemas do nosso município. Sempre costumo dizer que de nada adianta você chegar ao diagnóstico de alguma doença e não buscar o remédio para tratar. Então nós conseguimos diagnosticar todos os problemas do nosso município e nós estamos em busca da resolutividade disso. Então dentro dos próximos meses nós vamos fazer um evento anunciando para a nossa gente todos os projetos e um pacote milionário de investimento, envolvendo recursos do governo do estado e do governo federal. Eu tenho certeza absoluta que esses projetos, eles marcarão a história de Autônia, dentro dessa perspectiva de desenvolvimento e progresso que nós tanto pregamos.